Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Essa leitura eu queria que a igreja fizesse, olhando aí para a nossa projeção. Josué capítulo 14, nós vamos ler até o versículo 12. Versículo 7 a seguir, por favor, Josué, a partir do capítulo 14, versículo 7. Ok, vamos lá? Toda a igreja em alto e bom som, palavra de Deus. Todas as vezes que você entra em contato com a palavra de Deus, você está entrando em contato com tudo que Deus tem para fazer milagres na sua vida. Então é palavra de Deus, creia nisso, vamos lá? O meu contato é até 3, 1, 2, 3. Alguém aplaude a palavra de Jesus, palavra de Deus, palavra de Jesus. Deus, torna cativo todo o nosso coração a esta palavra. Espírito Santo nos convence desta palavra. Em nome de Jesus, toda distração, dispersão de mente e de coração, Pai, nós anulamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse, eu gostaria de ter aquele controle universal. Quem já assistiu aqui o filme Clique? Aquele controle que você consegue passar para frente, aqueles momentos mais tensos da sua vida. Se nós pudéssemos ter aquele controle universal para que nós evitássemos, que a gente desse pausa, se nós pudéssemos pular aqueles momentos de dores, pular aqueles momentos de tragédias, poder evitar aquilo que o ser humano se esforça ao longo da sua vida em fazer, evitar o sofrimento. Mas a gente tem aprendido que sofrimento é uma realidade que todo ser humano está sujeito. Um escritor escreveu de que Deus teve um único filho sem pecado ao longo de uma vida, mas nenhum filho sem sofrimento. O sofrimento é uma realidade. O sofrimento é um fato. O sofrimento é real na vida de todos nós. Às vezes, eu não sei você, mas eu já tive assim, uma impressão, olhando para algumas pessoas, que a gente tem uma sensação que existem algumas pessoas que parece que elas não
sofre. Você já teve essa sensação? Você olha a mulher, o rapaz, o homem lá bem vestido, você olha para a sua amiga bem vestida, a chapinha, a progressiva, e tudo mais, e a maquiagem, e você fala, nossa, que mulher feliz. Você olha para um cara assim, com cabelo, careca também, né? Bem vestido, um cara com um carrão, um cara com uma ótima casa, um bom emprego, o cara com uma pós, um mestrado, um doutorado, o cara de um status social assim, invejável, e você fala, nossa, se eu pudesse ter uma vida dessa, acabou meu sofrimento, acabou a minha alegria. Mas quando você dá um zoom, você percebe que toda a família e toda a história de gente, há um lugar na vida dele que está latejando em sofrimento. Não se engane. Tem gente que pensa que pastor não sofre. Pensa que casa de pastor, todo mundo amanhece, o pastor amanhece um anjo, a esposa, a pastora amanhece uma anja, e os filhos é anjo, só falta voar dentro de casa. Mas na vida de todo mundo, existe uma realidade de sofrimento. Mas hoje, eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Quero convidar aqui uma pessoa, quero convidar a minha esposa. Quero convidar aqui a minha esposa, essa mulher que me pediu em casamento, eu disse sim. Eu disse sim. Seja muito bem-vinda, fala a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ok. Eu gostaria que você assim pudesse colocar a sua raiva e batesse ali, mas não pense em mim e nem na sua sogra. Então assim, dá um soco ali assim, concentrando a sua raiva assim, por favor. Mais forte, mais forte, mais forte. Você não pensou em mim não, né? Então está tudo certo. Alejandro, vem cá na frente, por favor, muito obrigado. Vem aqui na frente. Alejandro, cria um jeito assim para você tentar parar isso aqui no chão. Faz um jeito assim, você fala, não, eu consigo fixar isso aqui no chão. Um soco, um chute, que você consegue mantê-lo no chão deitado. Tem como? Não, você não pode mexer, você só pode bater nele. Resga. Mas ele continua em pé. É. Mas você deu um chute muito grande e ele continua Em pé. Pega ele lá para mim, por favor, para eu continuar pregando, por favor. Obrigado, obrigado. Você já viveu isso assim? De você receber um telefonema e de repente a vida vem e te dá um soco. De repente você ouviu dele, ou ouviu dela, que o divórcio seria a última palavra da relação e de repente você vai e recebe mais um soco. De repente você sentiu assim algumas dores e você foi ao médico. E quando você chegou lá, ele deu um diagnóstico. Câncer. Ou não tem jeito e você vai e recebe mais uma pancada. Ou de repente você casou assim com muitos sonhos para ter filhos. E de repente, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E as tentativas são frustradas, e de repente você vai ao médico, ele diz, olha, você é estéril, e você recebe mais uma pancada. Ou de repente você entrou em um negócio, você entrou numa sociedade, você investiu dinheiro, você acreditou na lealdade dele ou na lealdade dela, mas de repente,
ele quebrou a aliança, ele quebrou a confiança. E a sociedade dissolveu, faliu, e lá vem mais uma pancada. A grande verdade, e o Balboa, eu acho que é aquela figura do cinema que mais nos ensina sobre aguentar pancada. Quando no filme em que ele vai treinar o seu filho, ele diz assim: o mundo não é um mar de rosas. Ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas saber viver trata-se de o quanto você é capaz de continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Tem que estar preparado para apanhar. Mas a grande diferença é que muitos de vocês, a pancada foi tão grande, só que você não conseguiu ficar de pé. Muitos de vocês enfrentaram perdas, tragédias e caos, está lutando com desafios maiores do que você. A pancada foi grande, o sofrimento é maior do que as suas forças, e você tenta se levantar, mas não tem jeito. Parece que o mundo está te amassando, está te atropelando, está te mantendo curvado, e você tenta se reerguer, e você tenta recomeçar, mas há um peso, porque a pancada foi grande demais. E a pergunta é: pastor, qual é o caminho de receber tantas pancadas da vida? Qual é o caminho de sofrer tanto, de ter um sofrimento inesperado, imprevisível, doloroso, e mesmo assim permanecer de pé? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Qual é a senha? Aonde que o sofrimento, a pancada vem no casamento, a pancada vem dele, vem dela, em situações, porque se for fisicamente, é polícia, é crime, mas estou falando de uma maneira figurada, porque é possível que grande parte de nós não imaginava ter apanhado tanto da vida, e talvez você chegue aqui esta noite dizendo: qual é o segredo de eu romper com tudo isso e permanecer de pé, apesar de tanto apanhar da vida, das situações que eu não tive controle? O texto que nós lemos poderá nos ajudar sobre isso. O primeiro texto vai falar de homens que viveram pancadas, que apanharam da vida, homens que foram confrontados, enfrentados, combatidos, homens que foram resistidos, homens que foram perseguidos, homens que sofreram escárnio, homens que sofreram censura, homens que sofreram humilhação de todas as direções. Mas esses homens permaneceram de pé. Os sofrimentos, as agruras, as decepções, as dores, muitos deles, as resistências vinham de dentro, como por exemplo José. As resistências não vieram de fora, de inimigos de longe, era de dentro. Mas o que esses homens tinham? Como que esses homens não se desviaram das suas convicções, das suas lealdades, das suas virtudes, diante de provações e sofrimentos extremos? Qual era o segredo disso? Olha o que eles fizeram, nós lemos isso. Eles conquistaram, eles praticaram justiça, eles fecharam a boca de leões, eles apagaram o poder do fogo, eles escaparam do fio da espada. E eu gosto dessa parte da fraqueza. Tiraram força, tornaram-se poderosos
na batalha. Ao invés desses homens fracassarem, ao invés dessas mulheres desistirem de viver, ao invés dessas mulheres desistirem da vida, a Bíblia fala que eles se tornaram poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uns foram torturados, recusaram ser libertados. Outros foram zombados, açoitados, foram acorrentados e colocados na prisão. Quantos de vocês já se sentiram aprisionados, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas esses homens permaneciam de pé. A grande pergunta é: o que havia nesses homens? Qual era o segredo do texto que nós lemos de Caleb? Caleb. A história de Caleb mexe comigo. Sabe por quê? Porque Caleb é um homem que foi enviado por Moisés para espiar a terra. E a Bíblia diz que foram 12, juntamente com ele e Josué. Dos 10, os 2 foram os únicos que creram na promessa. Mas a Bíblia diz que quando eles voltaram para dar a notícia para o povo, a Bíblia diz que o povo, ao invés de acreditar na fé dele e de Josué, concordaram com a incredulidade dos 10. E a Bíblia diz que nós lemos, o coração deles se derreteram. E você sabe o que aconteceu? Pela atitude da incredulidade dos 10, eles passaram 40 anos no deserto. Quantos anos? Mas calma aí, Caleb pecou? Não. Caleb foi incrédulo? Não. Mas por causa da consequência de erros dos outros, ele vai padecer o deserto por 40 anos. Isso já aconteceu com você ou não? Você conhece alguém assim? Alguém que vive uma dor, que vive um sofrimento, e não foi porque ele plantou para colher. Ele vive consequências de outros. Ela vive as consequências de alguém, de um terceiro, que entra na história dela, que entra na história dele. Ele foi fiel, ela foi fiel, ela estava na presença de Deus, ele estava na presença de Deus, mas de repente entra um terceiro. E então, ele começa a viver pancadas por 40 anos. Quando nós falamos de paciência, a gente fica pensando, a paciência deve ser 7 semanas de uma campanha. A paciência deve ser 1 ano. Nós estamos falando de 40 anos. Aí eu pergunto, o que havia na vida de Caleb, que por 40 anos, recebendo pancadas, vivendo desconforto, escassez, esse homem permaneceu de pé? Esse homem não perdeu o encanto de viver. Este homem não desistiu. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia Caleb murmurando de Deus, blasfemando de Deus. O que há na alma desse homem? Esse homem está no deserto. Este homem não está no palácio, está vivendo consequências de pecados de outros. Mas este homem permanece em pé. Você sabe o que há na história de todos esses homens? Esses homens tinham um propósito. Esses homens tinham um propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que vai te manter de pé após as pancadas que você receber. É o quanto que você está sendo consumido, dominado, regido pelo propósito.
Eu gostaria de dizer que o dinheiro iria te manter de pé. Eu gostaria de dizer que a sua beleza iria te manter de pé. Eu gostaria de dizer assim que o seu sobrenome iria te manter de pé, o seu status iria te manter de pé. Eu queria muito dizer assim, olha, a sua boa intenção vai te manter de pé. Eu queria muito dizer assim, olha, o seu argumento vai te manter de pé, o seu diploma vai te manter de pé. Eu queria muito dizer isso. Mas isso não é verdade. Tem muitos diplomas. Tem muitos diplomas. Existe muito dinheiro em contas bancárias que não está conseguindo manter este homem de pé, manter esta mulher de pé. A pancada veio e há um peso que o mantém. Há uma corrente que o puxa para baixo. Por quê? Porque essas pessoas decidiram existir sem propósito. Todos aqueles homens tinham um porquê para viver. Todos eles tinham uma causa, uma razão. Eles olhavam para o espelho e havia algo que os arrancava da cama. E era algo muito maior do que deveres. Era algo muito maior do que um trabalho por obrigação. Não. Era algo que os consumia. Era algo que os colocava para cima, mesmo doendo. Mesmo quando eles tinham razões para desistir. Mas havia um porquê. E era um porquê não de dimensão terrenas. Não era um porquê de dimensões humanas. De baixo. E aqui está a responsabilidade de nós pais, em inculcar nos nossos filhos que eles precisam encontrar um propósito, um porquê de dimensão eterna. Não é um porquê de dimensões humanas e terrenas. Porque quando ele superar esta linha, a frustração vem, o vazio é entronizado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem um grande porquê é capaz de enfrentar qualquer como. Você que chegou aqui esta noite, deitado, caído, porque a pancada foi muito maior do que as suas forças, e você me diz: pastor, como que eu me ergo? Como que eu me levanto? Como que eu supero isso? Deus está te dizendo a única saída para você viver uma resiliência de receber pancada e continuar de pé quando tudo isso passar, é você ser tomado e dominado por uma consciência nítida, transparente e poderosa do propósito de Deus para a sua vida. É o propósito que vai te salvar. É o propósito que fará com que você não abandone esta casa. É o propósito que fará com que você não abandone a vida, que você não abandone pessoas e que você não desiste de viver. É o propósito, é um porquê que te manterá de pé e lhe dará condições de você enfrentar qualquer como da sua agenda de existência. Se você me entende, diga amém. Diga: o segredo não está como, está no porquê. Isso é propósito. Isso é propósito. Eu conheço histórias extraordinárias de pessoas que vivenciaram dores, como por exemplo a história de uma mulher que eu acompanhei. Quando a mãe dela estava gestante dela, ela já tinha 2 irmãs pequenas, e o pai dela
espancava muito a mãe, e naquele dia ele espancou terrivelmente a mãe dela, a gestante dela, e disse: nunca mais você vai me ver. E sumiu de fato. A mãe chorou tanto, vendo os hematomas no seu corpo, que ela foi ao mercado, comprou veneno, deu para uma das suas filhas, a filha tomou. Quando foi dar para outra, a outra, por Deus, saiu correndo. Só que a mãe já tinha tomado o veneno. A menina menor morreu. A menina que saiu correndo conseguiu pedir ajuda. Chegaram e socorreram a mãe. E a mãe foi presa. E ela foi concebida, ela nasceu literalmente na prisão. Aos 14 anos ela sofre um estupro. E após ela ser drogada numa praça, e então essa menina começa a repetir a história da sua mãe, porque o homem que entra na vida dela começa também a bater nela. E um certo dia ela decidiu então sair de casa. E ela sai de casa, a mãe não recebe, ela fica na rua. E então ela volta para casa de novo, só que o marido já não estava mais. Essa mulher mora na rua durante um tempo. E depois ela recebe uma carta desse homem. E nessa carta ele revela algo que vai dilacerar o coração dela. Nessa carta ele diz que a pessoa que havia estuprado ela, que ela não sabia quem é porque ela foi drogada, era ele. Então de repente ela foi casada com um estuprador que concebeu a filha dela. E aquilo, imagina uma pancada dessa na vida dessa mulher. E então ela dizia para mim: como eu vou sair desse calabouço? E a minha resposta para aquela mulher: a única maneira de você superar todo esse trauma e esta dor é quando você encontrar um propósito em Cristo. Quando você redescobrir o seu propósito em Deus, essas feridas serão cicatrizadas. Eu me lembro do Viktor Frankl, quando ele escreve o livro O Sentido da Vida, e ele foi prisioneiro no campo de concentração, e ele então escreve esse livro relatando de que as pessoas que conseguiram sobreviver o caos naqueles guetos eram pessoas que decidiram viver a vida por um porquê, independente do como. Se você quiser superar o que está diante de você, você precisa encontrar o seu propósito em Deus. Há tantas outras histórias na Bíblia, há tantas outras histórias ao vivo, em tempo real, de pessoas que superaram dores, porque elas encontraram o seu propósito. E eu quero que esta noite você creia de que há uma mão de Deus te tocando neste momento, e Deus está a dizer a você: vou te levar para você descobrir o teu propósito e viver o poder, a autoridade naquele que vive o propósito segundo o coração de Deus. Esta jornada que nós estaremos juntos, eu sinto no meu coração que Deus trará certezas, Deus trará convicções no seu coração, e você olhará para o espelho e vai dizer: eu sei porque eu estou viva, eu sei porque o diabo tentou me matar, mas não conseguiu, eu sei porque Deus me manteve viva, eu sei qual é o porquê que Deus me manteve sobre esta terra. Quem crê nesta palavra, diga amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Propósito será a saída para você permanecer de pé, apesar das pancadas da vida. Pastor, o que é propósito? Como descobrir esse propósito? Deus tem propósito comigo? Olha quem eu sou, olha o que eu já fiz. Será que Deus tem propósito comigo? Será que isso não é só para alguns? Será que isso não é só para pessoas mais boas do que eu? Verdade, Deus tem propósito para mim? Como? Me mostre, me prove, me dê sinais disso. Não perca, não perca. Quinta-feira que vem, Deus vai conversar bem de perto com você sobre o propósito que Ele tem sobre você, sobre a causa pela qual Ele te trouxe a esta vida, independente das formas que você veio. Deus tem um propósito poderoso na sua vida, e quando você entrar em contato com isso, o seu coração viverá uma explosão de sentido e de superação, e nada, absolutamente nada manterá você caído, porque Deus te dará resiliência, mas a resiliência só vem com o propósito. Eu quero orar por você que entrou aqui esta noite e tem muita coisa doendo em você. Tem muita coisa doendo. Tem muitas barreiras que você precisa superar, mas você não encontra isso. E então Deus está te dizendo: o caminho é conhecer o meu propósito. O caminho é você conhecer o meu propósito para a sua vida. E você quer entrar nessa jornada. Você quer dar uma resposta a essas barreiras, porque você não quer receber pancada e continuar caído ou caída, desistindo de viver. Ainda que você apanhe, porque não tem como nós não apanharmos na vida, você voltará. Não vai roubar o seu sentido de viver, porque é um propósito que te coloca em pé todas as vezes que você for atribulado pela vida. Se você quer começar uma jornada de 7 quintas-feiras, e essa campanha você fala: Deus, eu quero nessa campanha de 7 quintas-feiras, eu quero de fato, eu quero conhecer este propósito na minha vida, porque esta é a chave para eu enfrentar o que eu estou passando na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho e na minha saúde. A chave para eu enfrentar isso é eu conhecer essa dimensão do meu propósito. Então eu quero fazer essas 7 quintas-feiras de campanha, redescobrindo isso de Deus para a minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui.